vejo que a importância de estar aqui nesse evento Semeares é de poder dialogar a nossa luta da educação básica pública com as pessoas que estão dando bolsas e fortalecendo a permanência estudantil de pessoas no ensino superior, assim como pessoas também que inovam com projetos sociais na área de tecnologia e da economia. A importância da gente comparecer hoje a esse evento é que a educação pública não é tão levada a séria quanto a da escola privada. Por exemplo, você tem 5 alunos de escola pública e 5 da escola privada. No máximo, 2 vão passar na... 2 da rede pública vai estudar na faculdade pública e todos da privada é mais fácil passar. Então, é bom o pessoal saber que a educação na escola pública é precarizada e ainda querem fazer mais corte para ficar mais precária ainda. Acho que a presença aqui é importante para mostrar como anda a educação pública, sabe? Que a educação pública é bem limitada às ideias, sabe? Eu acho que isso é mais um espaço que a gente pode compor e mostrar a realidade. Eu vejo que a educação pública é um dos espaços mais precarizados entre todos o Estado e acho que por isso que a gente tenta criticar e trazer a mudança social a partir de movimentos. Boa tarde a todos, eu me chamo Vitória, tenho 19 anos, faço parte do Instituto Semear desde 2014 e eu estudo Geografia na USP. Boa tarde a todos, meu nome é Lucas, eu tenho 24 anos, faço parte do Instituto Semear desde 2015 e faço medicina na USP. Eu vou apresentar para vocês uma galera incrível que fez coisas muito importantes o ano passado e continua fazendo esse ano para a nossa cidade e para o país. Ele tem 18 anos, é ex-aluno da Escola Fernão Dias e participa desde 2013 de movimentos de direito à cidade, como o movimento do Passe Livre. Ela tem 16 anos, estuda na Escola Estadual Fernão Dias e participa de movimentos feministas como o coletivo Minas de Luta. Ele tem 17 anos, é estudante da Escola Fernão Dias e, no dia 7 de abril, será o porta-voz dos estudantes na Comissão Interamericana de Direitos Humanos para falar sobre a violência policial aqui na nossa cidade. Todos eles fizeram parte das ocupações das escolas do ano passado. Recebam com uma salva de palmas Eudes Cássio, Lisandra Lima e Igor Miranda. Boa tarde. No ano passado, em 2015, por volta do mês de agosto, o governo do Estado e a Secretaria de Educação anunciaram um projeto de política pública direcionado à educação que se chamava reorganização escolar. Pretendia separar as escolas por ciclo. O que era isso, né? Era dividir as escolas por exemplo, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. O que isso significava? Que uma escola teria apenas os alunos do Fundamental 1, Fundamental 2 ou ensino médio. Com a justificativa de quê? De que essas escolas separadas por ciclo têm um desenvolvimento maior. Os alunos rendem mais. Porém, esse projeto não lidava com a situação real da educação, que era o quê? Salas de aula superlotadas, professores mal pagos. Esse projeto pretendia fechar 94 escolas em uma situação do nosso estado onde a educação tem salas com 40 alunos. Então, qual que é o sentido de você fechar a escola, sendo que as salas de aula são superlotadas? Por que não inverter esse processo? Se tem sala de aula disponível sem aluno, por que não reduzir a quantidade de aluno por sala? Isso sem consultar os alunos, sem consultar... O governo pretendia realocar professores, funcionários e professores sem consultá-los. Ou seja, um projeto de política pública direcionado à educação que ia afetar diretamente a comunidade escolar não passava pela consulta desses mesmos. Visto isso, que o governo pretendia implantar esse projeto da reunião escolar, como diz aqui, do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º, separando por ciclos, e não consultava os alunos começaram a fazer manifestação de rua. Então, no dia 30 de setembro,
os alunos da Escola Estadual Padre Saboia, na Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo, realizaram uma manifestação cobrando explicações sobre o que seria esse projeto, sobre se a escola deles iria ou não fechar e como seria feito isso. Então, no dia 6 de outubro, diversas escolas fizeram o MASP foi até a Secretaria de Educação, junto do secretário de Educação, na época, o Herman Vohward, pedindo esclarecimentos sobre quais escolas seriam fechadas, para onde os alunos iriam ser remanejados, e pedindo que os alunos e professores e a comunidade escolar pudessem decidir o que seria feito com a escola. Por que eu precisava daquela escola? Eu precisava da minha escola porque eu fiz um curso ali perto, porque eu ia trabalhar ali perto. Com esse projeto, os alunos pouco importava porque você estudava ali. Os alunos não eram consultados por esse motivo. Não eram consultados porque precisavam daquela escola. Então, visto isso, que o governo queria implantar um projeto contra gosto da comunidade escolar, nós começamos a nos organizar e fazer manifestações de rua, tentar o diálogo com o poder público. Então, no dia 6 de setembro, nós fomos até a Secretaria de Educação e iniciamos um diálogo. Nessa reunião, o secretário de Educação foi uma pessoa querendo se mostrar muito superior. Ou seja, parecia que o problema era que nós não tínhamos entendido o projeto da reunião escolar. E a questão não era essa. Nós entendíamos muito bem o que era o projeto e era exatamente por isso que nós estávamos nas ruas. Nós acreditávamos que aquele projeto não iria melhorar a educação e, por isso, nós estávamos nas ruas. Após um mês de manifestações, reuniões nas diretorias de ensino, na Secretaria de Educação, tentando o diálogo e negociação com o poder público, nós víamos que o diálogo estava se esgotando, que o diálogo que existia era apenas para nós ouvirmos o poder público, ou seja, os alunos, os estudantes não tinham voz. O que a gente queria decidir, o que a gente queria fazer não importava e não era respeitado. Então, visto isso, que nós dialogávamos com o poder público e não havia negociação, nós decidimos, de certa forma, radicalizar, pensar, fazendo manifestação de rua, fazendo reunião, indo nas diretorias de ensino, que é como o poder público diz que tem que ser feito, isso não estava dando certo assim, nós começamos a pensar, o que tem que ser feito? Eu gostaria de compor essa ideia, né, trazendo que isso foi tudo uma variação de táticas, né, vamos falar assim. Então, a gente meio que, Albert Einstein diz, né, novas táticas, novos resultados. Então, o que a gente traz é o quê? É resgatar essas táticas que eram usadas em 64, ditadura militar, como eram os atos de rua, sabe? Mas atos de rua sempre foi algo muito simbólico. Então, acabou que começou a ocorrer repressão a partir do segundo ato e o movimento foi caindo, sabe? Então, a gente acabou percebendo que tinha de trazer algo novo, né? Criar algo novo. Então, a gente veio com a ideia de ocupar as escolas, sabe? A gente ocupou a Fernão Dias Pais, e, a partir daí, veio outras movimentações que foram precisas, né? Como o boicote ao Saresp, que mesmo após 200 ocupações, o governador não abria diálogo conosco, e a gente decidiu que ali tinha uma linha que os estudantes também achavam que não era favorável àquela prova a eles. Então, foi uma linha que foi muito válida, aumentou o número de ocupações, e, mesmo assim, ainda não foi algo aberto para a gente, sabe? Para haver uma discussão verdadeira. Vazou um áudio da Secretaria de Educação em que eles falavam que ia ter guerra aos estudantes. A partir daí, a gente começou a fazer os trancamentos de via, sabe? A gente começou a falar que ia se movimentar e ia mostrar que a gente estava ativo. Então, aí veio os trancamentos de via. Se o governo tinha declarado guerra aos estudantes, nós estávamos na rua pronto para isso. Se o governo declarou guerra, nós vamos para a guerra. Isso entra na inspiração do movimento chileno até. Bom, a ocupação começou no dia 10 de novembro. No mesmo dia que houve a ocupação, a própria diretoria da escola fez uma denúncia contra todos os alunos e ficamos 4 dias com cerco da polícia militar, cerca de 152 PMs por volta da escola.
Durante esses dias que a gente estava com o cerco da PM, não conseguíamos... nenhum aluno entrava, só saía. E, mesmo assim, era fichado. Dentro da ocupação em si do Fernão, éramos divididos em várias comissões. Por exemplo, comissão de limpeza, comissão de refeição, comissão de porta-voz e etc. Depois de alguns dias, conseguimos barrar a reentregação de posse e, com isso, a PM saiu da volta da escola e nós conseguimos fazer alguns sarais, aulas públicas, para ter um diálogo maior com a comunidade. Então, a gente pode dizer que o Estado não dialoga com os estudantes, apenas reprime. Sobre a repressão, eu gostaria de retratar primeiro, né, ver como é a polícia, sabe? A polícia tem todo um aparato, a gente tem cérebro e cadeira, sabe? Esse foi o mais utilizado assim pela gente. E, nesse contexto, eu vejo que eles tinham bomba de gás, bala de borracha, colete, sabe? E a gente meio ali parado na rua, e um dia, em um dos atos, o policial chegou para mim e falou que ele prendeu os meus colegas apenas para defender a integridade física deles, sabe? Isso eu acho que eu critico muito essa ideia de meio que tudo que a gente fazia, a polícia levava a gente por desacato, era sempre essa a ideia principal, sabe? E eu acho que o sentimento que mais leva assim é que, mesmo você apanhando ali, naquele fervor, mas você vê um companheiro sendo levado, tipo, você ficar desarmado, sabe? E eu acho que a primeira coisa assim que eu trago, que é o valor mais essencial assim que eu digo que é isso, é que ter um companheiro levado era a gente saber que era um dos nossos, sabe? Então a gente ia na delegacia, ia atrás, sempre unidos mesmo, passar a noite em ocupação, teve ocupação que era invadida, então o pessoal estava sempre junto, sempre unido nisso, e foi tipo diversas violações dos direitos humanos que os policiais cometeram durante as ocupações, até as abordagens irregulares aos estudantes, aos jornalistas, as ações truculentas de todo esse contexto, sabe? E o que eu vejo é que tem uma definição aqui que eu pensei muito, que é o Estado trata melhor o patrimônio do que a vida, sabe? Acho que isso é o que eu trago assim, dessa ideia, que eles relevam o patrimônio acima de tudo sobre a vida, sabe? Uma história interessante é que, nesse dia, nós estávamos começando a semana de travamentos e nós estávamos travando a Avenida Rebouças com a Avenida Faria Lima. E aí a polícia começou a reprimir a gente com bomba, cacetada, por volta de uns 2 quilômetros, da Faria Lima com a Rebouças até depois do Shopping Guatemi. Até que chegou uma hora que eles começaram a prender os estudantes. E aí, nesse momento, nós estávamos nos deslocando para a delegacia para fazer essa pressão, para que nenhum estudante fosse preso. E eu lembro que, alguns instantes desse meu amigo ser detido, eu estava com uma cadeira no pescoço, e aí, de repente, a policial falou assim, vocês não devem ter pai e mãe para estarem aqui, né? E aí, bom, como ela começou um diálogo comigo, eu decidi responder. Aí eu falei, desculpa, mas quem não deve ter mãe e pai aqui é você, para ter entrado numa corporação genocida e racista como é a Polícia Militar. Após eu falar isso, ela me deu voz de prisão. Felizmente, a gente conseguiu sair e não teve mais um detido, né? Bom, em seguida, revogação do plano de reorganização escolar. Após a semana de travamentos de rua, na terceira semana de ocupações, visto que já tinham mais de 200 escolas ocupadas, o governador não recuava, foi o que o Igor falou. A gente decidiu boicotar o Saresp, porque é uma prova diagnóstica do governo, e começamos a fazer travamentos de rua. Durante uma semana, na semana dia 22 de novembro, nós realizamos diversos travamentos na Zona Oeste, Central da cidade, chegando um dia onde nós fizemos 10 travamentos. E, ao final dessa semana, o governador Geraldo Alckmin vem a público e anuncia a suspensão do projeto da reorganização escolar. Mas, espera aí, suspensão? Estranho, né? Ele disse assim, eu ouvi a mensagem dos estudantes. Não, espera aí, governador, você não ouviu, mentira. A nossa mensagem nós pedimos a revogação do plano de reorganização escolar,
Para nós não interessava se ele iria fechar a escola em 2016 ou em 2017. Interessava que ele não fechasse a escola, que ele investisse em educação, que ele abrisse salas, que desse melhores condições de trabalho aos professores. Com essa tentativa de manobra do governador de desmobilizar os estudantes, anunciando a suspensão, né, que é uma farsa, nós continuamos nos mobilizando, então continuando fazendo travamento de rua, e após continuar a mobilização, nós conseguimos, junto do Ministério Público e da Defensoria Pública, a revogação por completa do projeto de reorientação escolar através da via judicial, né? Através do judiciário. E, bom, acredito que o que fica bastante para a luta ainda é bem relacionado ao tema de hoje, né? Que são as micro-revoluções, que é o quê? O que acontece após a ocupação. Porque depois de ter todo um processo desse, onde nós lutamos pela educação, reivindicamos as nossas escolas, ocupamos as nossas escolas porque elas são nossas, nós tivemos que ter um outro papel dentro de sala de aula, né? Os alunos começaram a ter que assumir uma outra postura de sala de aula. Porque a sala de aula pode ser sim um problema, mas às vezes o aluno também pode ser um problema, né? A postura dele em sala de aula. E aí, de repente, os alunos se tornam mais sujeito ativo dentro da sala. Então, dentro da sala e dentro da escola. Então, por exemplo, as meninas debatendo o regimento escolar sobre a vestimenta, os alunos e as alunas falando, nós queremos ter um grêmio, nós queremos ter espaço de voz, nós queremos decidir sobre o que está sendo feito com a nossa escola, porque ela é nossa. Eu gostaria até de citar que o que a gente está fazendo aqui é um resumo de tudo isso que a gente viveu, sabe? É algo muito grande. Até quando eu acho que onde eu mais me vejo assim discutindo bastante é sobre as ações da polícia durante o movimento, sabe? Que foi algo que totalmente dispersou o movimento, de certa forma, e onde a luta continua, sabe? A luta continua dentro das escolas, a luta continua contra a máfia das merendas agora. A luta continua no fechamento de sala de aulas que está ocorrendo, sabe? E o projeto de reorganização não era isso, sabe? A precarização do ensino público. A luta continua agora nacional. No Rio de Janeiro tem escola ocupada. Em Goiânia teve as ocupações. Tem estudante lá que está com tornozeleira até hoje da polícia, sabe? Sobre constante vigilância. Então, acho que é um contexto que a gente, por mais que resuma, ainda é muita coisa, sabe? Eu penso assim sobre o que eu aprendi sobre isso. Ainda não consigo declarar o que eu aprendi. A cada dia eu vejo que foi uma nova experiência e que tem mais coisas que a gente descobriu e vai descobrindo sobre o que é viver em comunidade escolar, o que é ter companheiros, sabe? O que eu também gostaria de trazer é a Ida Washington, que eu sou um dos estudantes que vai ir à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para trazer uma denúncia sobre o Estado brasileiro, porque por mais que a gente tente aqui dentro falar, não, a polícia agiu de uma forma errada e truculenta com os estudantes, ninguém vai ouvir, sabe? Quem corrige a polícia é um policial, sabe? E tem mães, a dona Tereza, que é uma das mulheres, a mãe de um estudante que vai ir, ela cita isso bem claramente. Em diversas vezes, a casa do filho dela foi invadida pelo choque há dias atrás. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que trazer como crítica social sobre o que impede os estudantes de criarem um espaço escolar, sabe? O porquê impedir os espaços escolares. Eu só queria falar uma coisa, que o governo quer cortar custa da escola estadual. Só que a escola é tão precária, do que mais ele vai cortar custos? Logo na primeira semana de ocupação, o governo entrou com um pedido de reintegração de posse, que era o quê? Dizendo, existem pessoas que estão na escola travando a utilização do espaço, e nós queremos que a polícia entre lá, se os alunos não saírem por vontade própria, que a polícia entre lá e retire todos. E aí foi interessante que o juiz não permitiu a reintegração de posse. Ele falou justamente o contrário do que o governador pedia. Ele falava, a questão dos estudantes não é uma questão judicial de reintegração de posse, é uma questão de negociação. E acredito que é esse o recado. A gente não foi vitorioso porque os estudantes ocuparam as escolas apenas, não. Porque quando a gente foi fazer travamento de rua, tinham pessoas e a população lá a favor da gente. Quando a gente retomou
a escola fazendo atividade, tinham pessoas e professores fazendo aula. Então, a luta continua. Agora, nós estamos aí cobrando o abrimento da CPI da merenda, continuamos nas escolas debatendo a questão do Grêmio, se fortalecendo, porque a luta continua, né? Nós fomos vencedores ano passado, mas esse ano o governador continua querendo fazer fechamento de sala e a luta continua. Eu também gostaria de trazer que as pessoas perguntam muito, vocês estão parados no momento, sabe? Acho que ocorreram atos na Assembleia Legislativa de estudantes, até essa semana passada, agora dia 6, vai ter outro ato, sabe? E é um constante movimento que os estudantes... Eu vejo que ocorreu um caso em Pirituba, por exemplo, que um estudante foi puxado à força por um policial para fora da escola e a diretora que abre a porta, sabe? Então, tem uns contextos aí que mostram que as coisas não pararam. Tem o Comitê de Mães e Pais de Lutas, que está sempre em apoio, e foi eles que abriram espaço para essa ida em Washington mesmo, porque não estava contendo as coisas aqui dentro, sabe? Procurar ver seu filho sendo perseguido no cotidiano foi algo que criou revolta entre pais que estão por aí e sempre ajudando, sabe? A luta pela educação pública continua. Obrigado.